Galera, ego é uma das coisas mais destrutivas se não saber ser trabalhada na vida pessoal, emocional e profissional. Por quê? O que que é o ego? O ego nada mais que é aguçado dentro de você, é a sua importância. Só que antes do seu ego, vem os demais, né? Então, invertendo a ordem que a gente posicionou atrás, se você não está bem, sua equipe não vai estar bem. Mas se o ego da sua equipe não estar alinhado, você não está bem, muito menos o seu artista. Então, o ego é fundamental a ser trabalhado. Você vai identificando cada um. Tem alguns problemas, tem uns que tem um ego mais aflorado, tem uns que tem um ego que precisa, às vezes, aflorar um pouco mais o ego dele, que é aquela pessoa neutra, simples demais. Não, para mim tá tudo bem. Não, às vezes o ego é bom, mas sempre pautado. Por que que às vezes as pessoas falam assim, ah, quando você foi começar, não generalizando, quando você foi trabalhar com, depois que você foi trabalhar com tal artista, nossa, você ficou mala, que não sei o quê. Não, não é que ficou mala. Você só aguçou o que você já tinha dentro de você. Você quer conhecer a pessoa, dê dinheiro e poder a ela. Porque sem dinheiro e sem poder, ela não pode ser ela mesma. Ela tem que engolir muito sapo. Então, quando você dá poder à pessoa, o ego dela inflama. Aí você vai conhecer quem é ela profissionalmente. Aí você vai conhecer quem é ela pessoalmente. Aí você vai conhecer ela quem é emocionalmente. Então você tem que trabalhar esse ego dentro do seu funcionário, do seu colaborador, do seu artista. O artista é um dos caras que mais tem ego, porque é tudo centralizado dentro dele. Entendeu? Então você tem que entendê-lo, você tem que saber decifrar, você tem que saber fazer uma leitura dele para você trabalhar e mesclar o ego. Cara, segura o ego aqui. Muitas vezes o líder não precisa mostrar que ele está trabalhando o ego. Existem ferramentas para isso. E aí que entra a liderança, inteligência emocional, para tudo, uma coisa vem linkando a outra e você expor o ego. E o seu próprio ego também, pessoal. Nós, como produtores, se nós não tomarmos cuidado, o nosso ego vai lá em cima das alturas, certo? Eu digo porque a gente lidar com o empresário, a gente anda lado a lado com o artista, entendeu? Então, pelo artista ser um cara renomado no mercado, evidência, famoso, se você não tem inteligência emocional, o seu ego explode. E é a hora que eu tenho que sentar. Isso acontece com qualquer um, tá? Já aconteceu várias vezes comigo. Isso é normal, galera. Então você tem que saber trabalhar isso dentro de você. Sentou, relaxou, respira. O que que eu tô errando? Meu ego tá aflorado? O que que eu preciso mudar? Porque as pessoas, o verdadeiro profissional, ele tem que saber trabalhar o intrapessoal e o interpessoal. Ele tem que saber trabalhar em grupo. Ele tem que trabalhar dentro dele. Então eu trabalho dentro de mim para depois levar para a minha equipe. Eu tenho que trabalhar dentro de cada um da minha equipe para depois trazer um contexto todo. Cuidado com ele, mas trabalhe ele a seu favor. Aí que chegou o ponto-chave da situação, galera. Aí que chegou. Trabalhar diretamente com o artista, aí entra a parte do produtor executivo, o produtor artístico, né? Por quê? Muitas vezes, todos os problemas que aconteciam antes da entrega do show, antes de você chegar na parte do artista, você não pode passar para ele. Por quê? O artista, o cantor, a sua equipe, ele tem que subir no palco de cabeça limpa, ele tem que fazer uma entrega, porque isso tudo reflete no público. Quantas vezes você já for num show e vira o tal artista e fala assim, nossa, ele tá estranho hoje, ele tá de cara fechada, ele não sorriu, porque ele é um ser humano, igual todos nós, ele é um ser humano. Então ele tem os dias ruins dele. Então, se você é um produtor que ele chega no camarim para subir no palco e você fala um monte de problema e descarrega em cima dele, como é que ele vai subir? Ele vai subir nervoso, carregado, estressado. Não, a sua função não é essa. A nossa função como produtor é filtrar e resolver todos os problemas e entregar eles solucionados. Então, eu chego no artista quando eu tenho que passar algo para ele que é importante. Vamos usar um exemplo aqui que eu já tive, eu tenho algumas vezes, um palco
que tem uma passarela que vai no público, certo? Então, eu tenho uma passarela que está bamba, tem alguma madeira que balança. Então, à tarde nós chegamos, fazendo toda a checagem de palco para começar a montar. Eu vi aquela madeira que balançou. Eu vi a estrutura da passarela balançando. Chamo o responsável local, chamo o produtor de palco local e falo, cara, isso aqui está perigoso. Isso aqui não está viável para o meu artista entrar. Eu não vou liberar ele subir aqui. Por quê? Porque qualquer problema vai cair nas nossas costas. Se seu artista cai, se seu artista tropeça. Então, aí você chega, cara, eu preciso que você troque. Lógico que vai ter lugares que você tem que ter o jogo de cintura. Cara, eu preciso reforçar essa estrutura aqui. Depois é até legal, saiu esse final de semana, dei uma olhada lá, não estou fazendo divulgação de nada, mas o próprio Léo Dias postou um vídeo de um amigo nosso, que é o Wesley, que é produtor da Simone Mendes. Ele teve um grande problema no show em Franca essa semana, depois vocês vão lá, dar uma olhada. E, cara, estrutura zero. Cara, mega perigosa. Tanto que o show da Simone foi cancelado. Deu uma repercussão gigante em cima disso. Lá vocês vão entender um pouco do que eu tô te falando. Os caras fixando o palco de qualquer jeito, palco aberto. Então, se você coloca o artista em cima disso e acontece o que aconteceu com ele, você vai ver lá que o grid cai. Imagina se acontece isso em cima do palco. Então, cara, ele fez corretamente. Ele analisou todos os problemas, tentou resolver, só que a produção local não te entregou, certo? Como não entregou para ele, ele teve que levar adiante. Aí ele levou o problema para o artista. Nós estamos com essa situação, então, no meu ponto de vista, não é viável e não é seguro fazer o show. Ok? Foi aí que foi seguido. Ele teve que levar o problema para o artista. Agora, quando você tem o problema só do caso que eu te falei, da passarela bamba, e foi resolvido à tarde, opa, problema resolvido? Nós tínhamos um problema. Então, para que eu vou chegar no meu artista à tarde e vou falar, olha, a passarela à tarde estava bamba, mas nós arrumamos. Você já implantou um problema nele e falou que se arrumou, mas ele vai ficar com o pé atrás. Opa, estava bambeando, então eu já vou chegar ali mais ou menos. Não, você já resolveu, aquilo não é mais um problema. Então, para que você levar isso? Então, lidar com o artista é saber o que levar a ele. Porque ele também tem um ego dele. Como é que você vai analisar ele o dia? Ele é um ser humano igual a nós todos. Do mesmo jeito que você lidar com a sua equipe, você tem que analisar como é que ele está chegando hoje. Ele está estressado? Vamos trocar uma ideia para acalmar ele. Ele está feliz hoje? Legal, vamos motivá-lo, mais ainda. Cara, hoje ele chegou para baixo. Então você tem que começar a analisar como líder, como produtor, tá? Isso no geral. Por isso que eu falo lá do início. O produtor é o 360. Eu tenho que olhar, eu tenho que trabalhar o lado psicológico dele. Eu tenho que trabalhar a parte técnica da minha equipe. Eu tenho que trabalhar a parte funcional da minha equipe. Então, lidar direto com o artista é fundamental você ter essa liderança psicológica também. Porque é o que eu te falei. Você está lidando com o ser humano. A gente do backstage, que fica atrás dos bastidores, eu posso trabalhar de cara fechada. Eu posso trabalhar com uma dor de cabeça, cara fechada, sem sorrir para ninguém. Mas o nosso artista não. Se o artista sobe de cara fechada, nossa, ele é mala, tá estressadinho. Se o artista passa por alguém e não olha e nem acena, nossa, ele é um artista mala. Não é, mas ele tá com problema. Às vezes o produtor levou o problema para ele lá. Ele já entrou estressado. Às vezes ele tá com problema pessoal, que ninguém soube lidar, é normal essa situação. Certo? Mas nós temos que saber identificar para trabalhar diretamente com o artista.